A Globo, a empresa mais poderosa da televisão brasileira, que existe há mais de 50 anos, já enfrentou crise econômica, a cessão do TV a cabo, do streaming. Essa mesma Globo parece que está incomodada com um simples canal do YouTube chamado Cazé TV. Não é exagero, né? Fez até uma. A Globo até criou um canal no YouTube, né, chamado GTV, para competir cara a cara ali, frente a frente, transmitindo jogos pelo YouTube no sofá da sua casa. Já que isso é um exagero, não é clickbait, né? Isso aconteceu de verdade, tá? Tudo indica que isso está acontecendo e existe essa guerra entre Cazé TV e Globo já faz alguns capítulos. E eu vou colocar aqui para vocês toda a história, um cronograma geral de tudo que está acontecendo através aí da Cazé TV e da Globo barra GE TV. Se você acha que isso é uma coisa pequenininha que está acontecendo, que é só uma farpinha soltada ali, outra coisa aqui, de um lado ou de outro, não é. O buraco é muito mais embaixo, lá ele, né? O buraco é muito mais embaixo e está existindo aqui uma grande guerra, principalmente pela Copa do Mundo 2030 já. Então fica no vídeo que eu vou falar tudo aqui para vocês, vou explicar tudo direitinho. Tudo começa lá em 2022, né, na Copa do Mundo do Catar, quando de repente, né, não de repente, mas quando de repente um canal do YouTube anuncia que vai transmitir todos os jogos ali de graça, ao vivo, com comentaristas, narradores, estúdio, pacote completo que você conseguiria assistir totalmente de graça. Estamos falando claramente da Cazé TV, claramente do Casemiro Miguel. Agora vamos ser honestos, né? Todo mundo aqui acompanhou ficou um pouco chocado porque é uma coisa completamente nova, né? Não porque era impossível, mas porque ninguém esperava. Então, uma coisa é o canal do YouTube poder transmitir o Campeonato Carioca, um campeonato menor ali. Outra coisa é você conseguir os direitos para você transmitir uma Copa do Mundo. E isso acabou chocando tanto que surgiu um boato, né, absurdo, mas que fez sentido na cabeça de muita gente, que é o pessoal começar a falar que a Cazé TV era da Globo, né? A Globo estava por trás ali da Cazé TV, que o Casemiro era uma espécie de produto da emissora, um braço jovem deles no YouTube. E na sua própria live, Casemiro teve que falar basicamente assim, entre aspas: as pessoas só vão perceber que a Casa TV não é da Globo quando a gente estiver transmitindo uma semifinal de Copa do Mundo e a Globo não estiver transmitindo. Ponto. E aí, dito e feito, né? É exatamente isso que está acontecendo nessa Copa do Mundo 2026. Aquele Casemiro, né, de antigamente, aquele Casemiro de 2022, sabia exatamente o que estava construindo, ele conseguiu e ele construiu. Hoje, a Cazé TV está transmitindo todos os 104 jogos dessa nova Copa do Mundo, com mais seleções, mais jogos, e todos os direitos e todos os jogos são da Cazé TV até o momento, principalmente o de 2030. Então, né, com esse andar da carruagem, né, a Globo precisava, com certeza, ali a Globo precisava se movimentar, mudar alguma coisa. Só a TV aberta não era necessário o suficiente para você conseguir uma audiência ainda maior. Convenhamos, né? Muitos jovens hoje em dia, até meu pai, minha mãe, consomem muito YouTube, até mais do que a TV aberta. Então, quem consome hoje a TV aberta não vai ser o principal público-alvo ali, né, da emissora, principalmente para anunciar, para fazer propagandas. Então a Globo tem a brilhante ideia ali de criar a GETV, né, o canal do YouTube, e começa ali pensando especificamente em competir cara a cara, de frente a frente com a Casa TV, porque é literalmente, basicamente, o mesmo cenário ali, né, a mesma produção, o mesmo formato, vamos falar assim, querendo ser uma pegada mais leve, mais tranquila, mais de amizades, como o Casemiro conseguiu fazer e está fazendo bem até hoje, né? Tanto é que seus colegas, seus amigos estão aí na emissora. Antigamente era um pouco mais amador, realmente, mas agora você consegue ver que viraram profissionais assim de verdade, tem um linguajar mais jovem, tem, mas viraram profissionais, estão fazendo boas transmissões, boas entrevistas, boas perguntas e principalmente, né? Cazé TV, o Casemiro teve a visão de que precisava contratar pessoas novas ali, pessoas de peso no mundo do jornalismo esportivo, e conseguiu, né? Um exemplo aí é Fred Caldeira, Fernando Gentil, tem alguns exemplos aí bons que estão na equipe, que estão comandando aí alguns quadros, né? Mas teve essa visão e a GETV tinha que correr atrás disso. Então esse movimento, né, da Globo de sair da TV aberta, né, ir para o YouTube, é a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? Muitas emissoras estão indo para o TikTok, para o Reels, né, para o Instagram, porque você percebe que o público mais jovem, há uma grande massa do público consome muito e são vídeos mais curtos, então tem mais conteúdos que podem ser consumidos. Então a emissora está fazendo isso, só que eu acredito que foi uma troca muito rápida, né? Tipo assim, queria fazer às pressas porque estava perdendo tempo e tinha que ser feito.
Só que tem um problema clássico nesse movimento, né? Quando você copia uma coisa para competir, o público percebe. E foi exatamente o que aconteceu com a Cazé TV. Hoje em dia você consegue perceber algumas coisas forçadas que a GETV faz, que é literalmente uma cópia ali da Cazé TV. Isso aí tá um pouco claro, né? Eu acho que você que consome os dois ali, a GETV e a Cazé TV, você consegue visualizar alguns cenários e algumas pegadas ali que é literalmente a cópia um do outro ali, justamente porque a Cazé TV começou primeiro. Então a GETV copia, né? Com todo esse cenário, a Globo precisava montar uma equipe forte, carismática, para o YouTube, e aí teve que começar a soltar suas propostas aí no mercado, conseguindo alguns nomes, grandes nomes aí no mundo do futebol, do esporte, para competir de frente ali com a Casa TV. E aqui que a história começa a ficar boa e complicada ao mesmo tempo, né? A Globo resolve buscar quem faz a Casa TV funcionar. O alvo número um foi o Luizinho, o Luiz Felipe Freitas, né? Mas aí é o narrador principal da Casa TV, o cara que narra basicamente todos os jogos ali, o rosto da Casa TV, né? Tirando o Casé, claro, mas assim, se você pensa que tá passando um jogo de futebol, você vai pensar que o Luizinho vai estar narrando. Então foram atrás desse cara e não se sabe, né? Não sei se foram primeiro atrás dele para depois ir atrás do Jorge Igor, ou se foram, ou vice-versa, enfim. Isso aí não tem como saber, né? Na ordem cronológica, né? Enfim. Mas foi atrás do Luizinho e o Luizinho disse não, porque ele acreditava no projeto da Casa TV. E tem uma fala de Casemiro Miguel que é importante, né? O dinheiro não compra tudo. E assim, o Luizinho foi muito, teve aquela personalidade forte, né? Ele acreditou num projeto que ele estava, principalmente ali pelo seu amigo, né, o Casé. Mas isso é uma das coisas impressionantes dessa história, porque não é todo mundo que diz não para a Globo, né? Historicamente a Globo é muito grande, era o topo de todas os jornalistas, de todo narrador, todo mundo queria chegar na Globo de alguma forma. Mas aí o Luizinho fez uma aposta diferente, né? Apostou na Casé TV, na amizade de Casemiro e na ideia que o canal no YouTube de narrar a Copa do Mundo ia continuar crescendo e ele acertou. Então, né, com a negativa do Luizinho, a Globo precisava de outro nome, um cara de peso para ser a cara aí da GETV, né? Para narrar os jogos e ser o rosto da GETV. Então eles foram atrás do Jorge Igor, que é um narrador gigantesco, é um imã de jogo grande, de jogo bom, de jogo emotivo, é uma voz que soa, né, a emoção ali, principalmente na TNT Sports, onde ele estava antes, né, na Champions League, narrando os jogos da Champions League. E aqui a postura do Casemiro sobre o Jorge Igor foi de maturidade total, porque no momento que a Casa TV anuncia que vai fazer a transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, eles precisam de narradores. Então, quando a GETV anuncia o Jorge Igor, o Casé TV elogiou, Casé TV, ó, o Casemiro Miguel, em sua live pessoal, elogiou a postura ali da GETV de atrás de Jorge Igor, porque é um grande nome, principalmente falando que ele tem uma cara de TV aberta, então que provavelmente vai migrar para lá, né? Foi uma boa contratação da GETV. Então, com o Jorge Igor, ele chama também ali o Bruno Formiga, que também tem um linguajar mais leve, mais solto ali, né? Mais de resenha, que é o seu parceiro, que já era parceiro do Jorge Igor na TNT Sports. E eles fizeram ali essa dupla de narradores, né? Que iam se juntar ao Fred do Desimpedidos, que acabou não sendo. Ele seria, na verdade, eu acho, na minha opinião, assim, a cara da GETV, mas como o público não foi muito com a cara dele, na minha opinião, assim, o que eu vejo hoje, antes ele estava em tudo da GETV e hoje ele já não está tanto assim. Então, né, até aqui, vamos recapitular tudo aqui, né? Então, até aqui, existe aí a Casa TV crescendo, o Globo criando um canal concorrente, tenta roubar o seu narrador principal, não consegue, contrata outro grande narrador. Todo mundo sabe que Jorge Igor ali na TNT Sport não ia subir mais, né? Porque acima dele tem o André Henning, que é basicamente a cara da Champions League. Mas todo mundo sabe o que acontece e parece até que tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é uma grande novela, né? Da Globo, será? Mas aí, vem um movimento que deixou todo mundo com a cara feia, né? O Casemiro, como todo mundo sabe, sempre fez reacts aí, né, de gols e tal, lances, principalmente jogos do Brasileirão, tudo mais. Ele pegava os melhores momentos, fazia ali o seu react, fazia uma live ali na Twitch, no YouTube, e sempre funcionou muito bem, nunca foi bloqueado, nunca sofreu strike, nunca aconteceu nada. E chegou um momento, né, até que coincidentemente ali, numa época que a Casa TV já estava claramente incomodando a GETV anuncia o direito autoral e proíbe o Casemiro de fazer os reacts ali nas suas lives do Jogo Brasileirão e da Copa do Brasil, que é onde a GETV estava transmitindo na época. Mas é isso, né? É uma grande coincidência, né? Convenientemente ali. Enfim, o próprio Casemiro até comentou ao vivo, né, com um bom humor, mas com uma mensagem clara, né?
Nossos grandes amigos da GTV, vou abrir aspas aqui agora então para vocês, né? Nossos grandes amigos da GTV me proibiram de ver o jogo no YouTube. Fecha aspas, né? E depois jogou ali para frente, né? Continuando sua fala, que poderia ver os gols em outro lugar, que foi na época ali o Prime Video, sem drama nenhum e seguiu sua live. Só que com isso, né? Com esse recado que o Casé deu ali na sua live, a galera entendeu, né? O movimento que a Globo fez ali na prática foi quase um tiro no pé, porque todo mundo ali, o Casé tem uma legião de fãs, todo mundo assistia o react deles, eu assistia também, todo mundo assiste, né, até hoje, quando ele faz, hoje está com menor frequência, mas ele ainda faz, todo mundo viu, assim, o lado de quem é quem. Então, como o Casemiro foi bloqueado, a guerra tomou uma narrativa ali, né, essa guerra tomou uma narrativa onde a Globo perdeu um round muito feio, por, querendo ou não, uma besteira. E com isso, nós chegamos aqui no cenário atual aqui da Copa do Mundo 2026, que é literalmente o cenário mais engraçado de toda essa história, né? Com a Copa que chegou, cada canal foi para cima da sua propaganda. A Globo fez campanha pedindo para as pessoas prepararem a antena, porque o sinal da antena é mais rápido, sem delay, qualidade total. Então a Globo fez seu marketing de antena sem delay, justamente depois ali que foi anunciado que a Casé TV teria um delay ali de 6 a 15 segundos, mais ou menos ali, ainda não era certo, mas saiu uma notícia dessa, que a Casé TV teria um delay gigantesco. Em contrapartida, o Casemiro ali na sua live também, né, na sua transmissão, fez um grande aviso, né, um detalhe ali importante, que é que vão transmitir todos os jogos da Copa. Então, ele fala de um jeito que, ó, compre sua antena, mas cuidado, que nessa antena aí talvez não vai estar passando um jogo na hora que você quer assistir o jogo. Então, começou esse clima de zoação, partindo ali de uma resposta clara, né, ao marketing da Globo. Todo mundo sabe que fazer essa propaganda de delay especificamente, bem na época que saiu os delays das transmissoras, né, foi para Casa TV. Então, todo mundo sabia que isso tinha sido direcionado à Casa TV e até o próprio Casé tomou isso, né? Tomou as dores, vamos falar assim, e jogou na cara, né? Respondeu ali falando, né? Beleza, vocês podem ter uma antena sem delay ou com um delay menor, mas todos os 104 jogos vão passar aqui na Casa TV. Então, só que aí começou a literalmente as farpas, né? Um solta de cá, outro solta de lá. E a Globo respondeu que começa a ficar interessante. Eles postam um vídeo provocando o delay da transmissão pela internet, né? Fizeram uma paródia do bordão da Casa TV também, né? Se tem Copa, esquece, né? Que é o bordão da Casa TV. E eles fizeram um bordão falando, tipo, se tem Copa, esquece. Como é? Sem delay, esquece, né? Um exemplo, né? Foi mais ou menos assim. Então, fazem ali literalmente, já foi direcionado também, né, a Casa TV, que sai ali um vídeo, uma reportagem, né, um vídeo assim, o rapaz lá é o apresentador e fala pra tá gravando, aí sai o gol na GTV, com a narração do Jorge Igor. Aí ele vai, manda o câmera ligar, eu vou tentar passar aqui, mas ele manda o câmera ligar, a câmera para começar a gravar e fala que previu o resultado e ia sair um gol naquela hora. Literalmente zoando a Casa TV por causa do seu delay. E, enfim, né? Então, boas transmissões aí da Casa TV atualmente estão com algumas piadas, algumas coisas. A Globo solta de lá, a Casa TV solta também ali do estúdio delas. Lembrando que vai passar todos os jogos, falando que está na Copa de 2026, está transmitindo, que pode ser que transmita de 2030. Atualmente o cenário é que eles vão transmitir em 2030, né? Se essa Copa 2026 for muito boa e se os responsáveis acharem que eles transmitiram bem, né? Que eu acho que tá, né? Porque, pô, 12 milhões de pessoas em no jogo do Brasil. Um jogo de madrugada com 8 milhões de pessoas assistindo. Então, assim, se for números de visualizações ali de pessoas assistindo, que é bem mais, como eu posso falar, você consegue saber exatamente quantos aparelhos estão conectados de verdade ali, né? Mesmo, beleza, mesmo que seja aqui meu celular e a televisão, mas você tem ali a quantidade de pessoas teoricamente assistindo o jogo, enquanto na TV aberta é a TV da casa, então você não tem como saber quantas pessoas exatamente estão assistindo. Só que aí, o mais engraçado de tudo isso, de toda essa treta, de tudo que está acontecendo a Globo precisa transmitir os gols que estão acontecendo na Copa, né? Mesmo que ela não transmita todos os jogos, mas os gols elas precisam passar ali nos seus jornais e tudo mais. Então, eles estão exibindo ali os gols pela Casa TV, né? Pegam a imagem da Casa TV e colocam embaixo o crédito de cortesia Casa TV na tela, né? Ou seja, Casemiro ali, Miguel, a Casa TV não proibiu a Globo de passar os gols.
ao contrário do que ela fez com os reacts do Casemiro. Então, ele meio que não vai, meio que não vai descer ao nível da Globo, né? Talvez, né? Então, a gente tem a Globo que provoca a Casa TV ali quase todos os dias, a Casa TV responde quase todos os dias, e durante a semana a Globo vai e exibe os lances concretos da Casa TV. Então, fica meio que complicado, né? Ninguém sabe como é que tá essa relação, só sabe que, na minha opinião, é legal, né, ter uma concorrência direta, ter essas farpas até certo ponto, né, é legal, mas fica nesse lado de que quem sabe qual vai ser o próximo, a próxima emissora que vai transmitir a Copa, né? Será que vai ser a Casa TV de novo? Ou será que a Globo vai conseguir retomar aí os direitos da Copa e vai transmitir os jogos, né? A gente não vai saber. Isso aí vai ser cena para os próximos capítulos, né? E falando, né, de 2030, a FIFA já se reuniu com as duas emissoras ali. E, claro, né, a Copa 2026 vai ser determinante para quem fica com os direitos da transmissão da Copa 2030. Ou seja, se a Casa TV fizer um bom trabalho, a transmissão vai ser deles. Se a Casa TV não fizer um bom trabalho, aí já era. Aí entra na licitação, vamos falar assim, né, dos direitos da Copa 2030. Então, a Globo jogou a cartada dela e mandou uma equipe de 130 pessoas para cobrir a Copa do Mundo, né? 130 pessoas, 130 apresentadores, jornalistas, programas ao vivo, o pacote completo, com Ana Maria Braga, Renata Vasconcelos, Jornal Nacional, e todo mundo está lá, né, na Copa. Enquanto a Casa TV não divulgou o número de pessoas que enviou, mas todo mundo sabe ali que é consideravelmente menor. Aqui que a análise fica interessante, né? O que a FIFA vai valorizar mais? É o que eu estava falando antes. Será que ela vai valorizar a quantidade de pessoas ou quantidade de audiência? Estrutura física ou engajamento digital? Tradição ou inovação? Fica essa dúvida que a gente só vai saber depois, né? Porque a Casa TV pode ter uma equipe menor, mas o público que ela atinge é um público que a Globo claramente não estava alcançando, que é a galera mais jovem, do digital, não liga muito para a TV aberta, não liga muito para a formalidade do jeito da fala. Então, é isso que a gente vai ver se o que é que a FIFA vai dar mais valor. Porque a Copa do Mundo 2030 precisa chegar às novas gerações também, né? Então, a gente está falando de 4 anos aqui na frente, então basicamente vai ser outra geração. Então, a minha leitura aqui é: a Globo vai brigar pelos direitos de 2030, vai pagar o que precisar pagar, porque todo mundo sabe que a Globo tem dinheiro, né? Dinheiro a Globo tem. Então vai pagar o valor que a FIFA determinar. Tem dinheiro, tem estrutura, tem histórico. Agora não dá para contar se a GE TV ou se a GE TV Globo vai competir com a audiência da Casa TV. Mas a Casa TV também não vai deixar passar isso em branco, né? Com certeza ela vai brigar por isso. Já anunciou a Copa do Mundo Feminina, né, que vai ser ano que vem, 2027. Já anunciou várias competições aí grandes, né, Premier League, La Liga, a Ligue 1, que já transmitia, o Campeonato Brasileiro, muita liga boa, principalmente as principais ligas, basicamente. Então eles não vão sair da briga, né, com certeza. Ainda mais na minha opinião, é um time que está ganhando. A Casa TV hoje está ganhando essa guerra. E no fim de tudo, né, e no fim do dia, o maior vencedor de tudo isso que está acontecendo é a gente, né? Porque essa disputa criou um cenário raro no futebol. Dois players ali grandes brigando de verdade, gerando farpa, gerando comentário, gerando qualidade. Então, quem transmitir melhor quem transmitir melhor vai ter a Copa 2030, ou seja, a transmissão atual tem que ser boa, sabe? Então, o nível aumenta. É basicamente ali, pegando um paralelo aqui, né, no futebol, é Cristiano Ronaldo e Messi, onde um tinha que ser melhor do que o outro todos os dias, todos os anos, e foi isso que transformou os dois nesses dois colossais aí que são, né? Então vai ter mais episódio dessa treta? Com certeza. A Copa de 2026 ainda tá no começo, né? Começou hoje a segunda rodada. Então vai ter mais provocações, pode ter alguns bloqueios, pode ter mais publicidade, a disputa por talento e muito mais. Imagina quando chegar nas quartas, nas semis, na final, né? Aí que vai ser uma loucura total. Eu vou acompanhar tudo daqui, né? Qualquer novidade relevante eu volto aqui com um vídeo 2 aqui, uma parte 2 desse vídeo com atualizações. Mas resumindo, para quem chegou, né, quem está aqui até agora, já perdeu o que eu falei no início, que esse vídeo já está ficando muito grande. A Casa TV saiu do nada, tinha um plano, transmitiu a Copa do Mundo, está transmitindo a Copa do Mundo, virou uma ameaça para a Globo. A Globo está querendo ali voltar ao histórico, né, da Globo que transmite Copas, e virou uma briga entre essas duas pela Copa 2030. Então todo mundo sabe que a Globo por décadas foi incontestável,
Agora tenta copiar esse formato da Casa TV para voltar e assumir essa nova geração que está chegando e ser a emissora da Copa 2030. Ou seja, a transmissão vai ter que ser boa, vai ter que melhorar, tanto da GE TV quanto da Casa TV, principalmente da Casa TV, porque é a detentora dos direitos hoje. Então as transmissões aí tem que ser boas, né? Tem que ter muito conteúdo, principalmente a conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis e tá indo muito bem, na minha opinião. Acho que já estão com 32 milhões de inscritos no canal. Cada jogo, cada live, você pensa que não tem ninguém, quando vê tem 9 milhões, 8, 5, 10, 12 milhões de pessoas ali, aparelhos conectados. Então, se você curtiu essa análise aqui, esse cronograma que eu trouxe para vocês, já deixa aquele like para mim, para ajudar. Ajuda demais o canal a crescer, levar esse tipo de conteúdo para mais gente. E se inscreve aqui para não perder os próximos capítulos dessa novela aí, e ainda mais que vai estar longe de acabar. E me fala aí nos comentários, já deixa aqui embaixo. Você acha que a Casa TV vai segurar os direitos da Copa 2030 ou a Globo vai pegar de volta esses direitos? Quero ler a opinião de vocês e vamos trocar essa ideia boa aqui e até o próximo vídeo.